Salut tout le monde, bienvenue pour encore une vidéo de Francês na Prática. E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo aqui do Francês na Prática. É com muito prazer que eu estou aqui fazendo o segundo vídeo da nossa série exclusiva Francês com Netflix, tá? Então esse vídeo vai pro ar amanhã, sexta-feira. E é isso, vamos começar aqui. Se você gostou do último vídeo e você confia no nosso trabalho aqui e acredita que o vídeo já vai ser bom, já vai deixando seu joinha aqui, já vai curtindo. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreve aí, ativa o sininho para você ter acesso a mais conteúdos como esse, tá? Igual eu falo, a gente está no começo, então vai ter muito conteúdo ainda aí para frente para vocês, tá bom? Inclusive, eu já quero começar o vídeo chamando vocês para a nossa aula do dia 27 de setembro, tá? A gente vai dar uma aula exclusiva, totalmente gratuita, onde eu vou mostrar de fato o passo a passo que eu utilizo com os meus alunos. Eu vou mostrar para vocês, detalhar certinho os passos do método, tá? Que a gente utiliza aqui para fazer o francês com Netflix, para fazer todos os outros conteúdos que eu tenho no meu curso fechado, tá? Então, vamos que vamos. Se você não está inscrito ainda, eu estou deixando o link do site aqui para você se inscrever. É só colocar seu e-mail, seu nome. Não dura nem 10 segundos para você se inscrever na aula, tá? Tenho certeza que vai ser um conteúdo muito agregador para você. E é isso aí, vamos começar a aula de hoje. A gente vai ver um diálogozinho curtinho, vocês podem ver aí, 19 segundos, tá? 19 segundos de diálogo, a gente vai analisar ele, igual a gente fez no Francês com Netflix 001, tá? A gente vai analisar tudo isso aí junto, a gente vai ver primeiro a compreensão oral, vai ver o que eles estão falando, a partir disso a gente vai destrinchando e vai estudando tudo isso aí, tá bom? Então, vamos que vamos. Vamos que vamos. O nome do filme é 10 dias de ouro, né? Em ouro. 10 dias de ouro. Então é 10 jours, vou até escrever assim, 10 jours en or, tá? Então esse é o nome do filme. O filme que a gente vai ver hoje, o diálogo tem 19 segundos. Vamos começar. Então, igual a gente fez, né? A gente vai ouvir o áudio, ver o vídeo, no caso. Depois, a gente vai analisar a transcrição em francês. Depois, vai analisar a transcrição em português. Depois, vai fragmentar e estudar trecho a trecho. E nessa aula, eu vou disponibilizar para vocês o Quizlet, tá? Os flashcards. Os flashcards vou disponibilizar para vocês no Quizlet. Vocês vão ter acesso aí para vocês treinarem durante a semana, tá? Então esse é o nosso vídeo. A gente vai fazer basicamente isso. Então, o tanto que é bom a gente fazer isso, né? A gente pega um diálogo de 19 segundos e transforma ele num conteúdo aí de meia hora, 40 minutos. Então, para poder estudar da melhor forma, tá? Então eu tenho certeza que daqui vai sair expressões que vão ficar dentro da cabeça de vocês, que vocês nunca mais vão esquecer, se vocês fizerem esse passo a passo aí de 5 passos, tá? Na aula do dia 27 eu vou explicar melhor, muito mais bem detalhado, o que você precisa fazer para atingir a fluência no francês. Por enquanto, vamos ficar restrito a esses 5 passos aí, tá? Então, vamos lá. Vamos começar escutando o diálogo. Excusez-moi si... Non, non, c'est moi qui vous dérange. Ah, pas du tout. Je vous ai pas remercié tout à l'heure. J'ai perdu l'habitude qu'on soit gentil avec moi. Et comme vous m'aviez dit que... Entrez. J'en ai pour 1 minute. Certo, pessoal? Então, 19 segundinhos, rapidão o diálogo, né? Vamos ouvir novamente. Então, são duas pessoas conversando, eles estão num hotel e eles estão dialogando aí por 19 segundos. Vamos ver aí, novamente, segunda vez. Excusez-moi si... Non, non, c'est moi qui vous dérange. Ah, pas du tout. Je vous ai pas remercié tout à l'heure. J'ai perdu l'habitude qu'on soit gentil avec moi. Et comme vous m'aviez dit que... Entrez. J'en ai pour 1 minute. Certo? Vamos escutar uma terceira vez só para sanar aí as primeiras dúvidas. Excusez-moi si... Non, non, c'est moi qui vous dérange. Ah, pas du tout. Je vous ai pas remercié tout à l'heure. J'ai perdu l'habitude qu'on soit gentil avec moi.
Et comme vous m'aviez dit que... Entrez. J'en ai pour 1 minute. Beleza? A gente acabou de ouvir o diálogo, sem transcrição nenhuma, né? Pra gente conseguir fazer aquele gap que eu sempre falo, pra gente tirar o nosso ouvido da zona de conforto, tá? Então agora, eu queria que vocês prestassem muito bem atenção. Então, pegue um caderno, concentre-se que a aula vai começar, tá? Então vamos lá. Tira o celular de perto, vamos ficar aqui na aula. Olha só. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai escutar o diálogo novamente. Agora eu vou colocar ele um pouquinho menor para a gente conseguir ver a transcrição. Então vamos agora fazer o segundo passo. Vamos ouvir o diálogo, ver o vídeo, agora com a nossa transcrição em francês aqui do nosso lado. Excusez-moi si... Non, non, c'est moi qui vous dérange. Ah, pas du tout. Je vous ai pas remercié tout à l'heure. J'ai perdu l'habitude qu'on soit gentil avec moi. Et comme vous m'aviez dit que... Entrez. J'en ai pour 1 minute. Certo? Então, ó, a gente já vê algumas coisas, né? Por exemplo, eu postei ontem no Instagram essa palavrinha aqui, gentil, né? Enfim, minute, habitude, aqui embaixo, habitude, palavrinhas bem cotidianas aí, tá? Então, vamos lá. Lembrando, por que a gente está fazendo isso? Porque se a gente pegar simplesmente as palavras, tentar decorar, tentar estudar a gramática, a gente não vai conseguir decorar nada na nossa cabeça, tá? Então, a gente parte de um contexto, parte de um diálogo, parte de uma coisa palpável para a gente ir entrando dentro das nuances do idioma e começar a entender depois a gramática, tá? E essas outras coisas que a gente vai ver na explicação trecho a trecho, beleza? Então, vamos ver de novo. Excusez-moi si... Non, non, c'est moi qui vous dérange. Ah, pas du tout. Je vous ai pas remercié tout à l'heure. J'ai perdu l'habitude qu'on soit gentil avec moi. Et comme vous m'aviez dit que... Entrez. J'en ai pour 1 minute. Certo? Então, vamos tentar agora analisar a transcrição em português, tá? Vou fazer a terceira vez, a gente vai ouvir pela terceira vez novamente. Agora tentando identificar no português, fazendo o paralelo. Ah, excusez-moi, me perdoe. Mas eu poderia ter colocado para ficar certinho, perdoe-me, né? Perdoe-me de um jeito mais formal, tudo mais, enfim. Vamos tentando entender essas coisas, tá? Eu vou passar dessa terceira vez, a gente vai parar bem aqui, ó. A gente vai fazer essa primeira página aqui, tá? A gente vai parar no l'heure, tout à l'heure, tá? Então vamos lá. Excusez-moi si... Non, non, c'est moi qui vous dérange. Ah, pas du tout. Je vous ai pas remercié tout à l'heure. J'ai perdu l'habitude qu'on soit gentil avec moi. Então, como que ela falou? Ele falou, né? Excusez-moi, c'est. Excusez-moi, c'est. Perdoe, me perdoe. Aí depois, non, non, c'est moi qui vous dérange. Não, não, eu que tô te atrapalhando. Ah, pas du tout. Não, que nada. Que é isso? Pode ficar tranquilo. Aí, je vous ai pas remercié tout à l'heure. Eu não te agradeci agorinha há pouco. Agorinha, né? Tout à l'heure, agorinha. Então é isso. Essa é a primeira parte do diálogo que a gente vai analisar. Tá? Bem simples, tranquilo. Qual que é a ideia? Eu falar e vocês repetirem, tá? Então eu vou falar a expressão, vocês pausam o vídeo e repete. Por exemplo, excusez-moi, c'est... Aí você pausa o vídeo e fala, excusez-moi, c'est, tá? Qual que é o objetivo disso? Isso aqui nada mais é do que um método simples de aprendizado que a gente chama de shadowing, tá? Isso aqui é aquela coisa de falar e repetir, para saber exatamente a pronúncia, conseguir pronunciar. É simplesmente para isso, para conseguir pronunciar a palavra da maneira mais correta possível. Beleza? Então vamos fazer isso aí. Vamos fazer o shadowing. Excusez-moi, c'est... Non, non, c'est moi qui vous dérange. C'est moi qui vous dérange. Ah, pas du tout. Je vous ai pas remercié tout à l'heure. Tout à l'heure, certo? Pausou aí o vídeo, repetiu comigo. Se você não tiver feito, faça. Que é o melhor jeito de você estudar a pronúncia nesse momento. Beleza? Lá no meu curso fechado eu dou outras várias dicas para vocês melhorarem a pronúncia. Vamos ver a outra parte. Je vous remercie tout à l'heure. J'ai perdu l'habitude qu'on soit gentil avec moi. Et comme vous m'aviez dit que... Entrez. J'en ai pour 1 minute.
Então eles falam assim, né? J'ai perdu l'habitude que les gens soient gentils avec moi. J'ai perdu l'habitude gentil avec moi. J'ai perdu l'habitude que les gens soient gentils avec moi. Vocês podem ver que aqui a gente não pronuncia, né? Aí depois. Et comme vous m'aviez dit que... Então aqui tem 3 pontinhos, tá? É como se ela não tivesse terminado a frase. Como você tinha me dito que... É porque antes, no filme, ele tinha convidado ela para ir lá no hotel, tá? Caso ela tivesse algum problema e tudo mais. E aí ela apareceu, então ela não terminou a frase. Ela só falou, você tinha me dito que eu poderia... Aí ela ia terminar, né? Que eu poderia aparecer aqui, tudo mais. Aí ele falou assim, entrez, j'en ai pour 1 minute. J'en ai pour 1 minute, tá? Então, o que está em vermelho é o que a gente vai dar mais ênfase, vamos dizer assim. Seria interessante vocês aprenderem melhor. Então, fica assim, j'ai perdu l'habitude. Pausa o vídeo, repete comigo. Gentil avec moi. Vous m'aviez dit que. E, por último, j'en ai pour 1 minute. Então, façam aí o shadowing junto comigo. Agora, vamos ouvir o diálogo como um todo. Vamos lá, ouça. Excusez-moi si... Non, non, c'est moi qui vous dérange. Ah, pas du tout. Je vous ai pas remercié tout à l'heure. J'ai perdu l'habitude qu'on soit gentil avec moi. Et comme vous m'aviez dit que... Entrez. J'en ai pour 1 minute. E aí, tá ficando mais claro? A gente se baseia, no nosso método, a gente se baseia sempre na compreensão oral. Na compreensão oral. Primeiro, tá? A base de tudo é a compreensão oral. Aí, junto com a compreensão oral, vem o shadowing para pronúncia. E os flashcards de memorização. Além da leitura, né? E do estudo trecho a trecho. Mas essa é a base, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o estudo trecho a trecho agora desse diálogo. Primeiro, excusez-moi, c'est. A gente não pronuncia o T, igual tá na nossa gambiarra fonética, que eu sempre gosto de usar. E nem o Z, tá? Nem o Z. Então, ó, excusez-moi. Excusez é perdão, desculpe-me, tá? Excusez-moi. O moi é eu, igual o je, mas o moi é quando não é pronome sujeito. Moi. Excusez-moi. Então fica, perdoe-me, desculpe-me, tá? E o c'est, esse c'est aqui, ele quer dizer, e o c'est aqui, ele quer dizer é. É. Por exemplo, a gente está jogando um jogo de tabuleiro e eu falo, é sua vez. Eu poderia falar assim, se atuar. Se atuar, é você. É você. Se atuar. Tá vendo? Então, igual na aula 001, a gente viu o moi, viu o toi, e aqui a gente está vendo de novo. Então, você pode ver que é muito utilizado. É igual o exemplo que eu sempre dou. Ça va? Ça va. Et toi? Ça va? Moi? Ça va. E você, tudo bem? Eu? Tudo bem. Beleza. Então, entra exatamente nisso. Tá? Então, se quer dizer é. Só isso. Só isso. E a gente não pronuncia o S, nem o T, nem o Z aqui. E também o OI em francês é o A. Né? Então, é moi, toi. Assim que a gente pronuncia. Certo? Depois, a gente vem aqui, olha só, o que a gente vê? Non, non, c'est moi qui vous dérange. Não, não. Eu que tô te atrapalhando. É eu. É como se fosse assim que ela estivesse falando, tá? Não fica estranho no francês. É eu. C'est moi qui vous dérange. C'est moi qui vous dérange. Vou colocar entre aspas, tá? É eu. No caso, em português, a gente falaria sou. Sou eu que te atrapalho.
Aqui entra uma coisa muito interessante do francês, tá? Que a gente fala sobre a questão desse vous aqui, ó. Na verdade, esse vous, a gente pode usar o vous para vocês. A gente usa o vous para vocês ou o vous para falar você, só que formal, de maneira formal. Então é como se fosse o senhor ou a senhora, né? Vous. Então nesse caso aqui é extremamente formal, tá? Ela tá falando, ó, sou eu, é como se no português a gente falasse assim, sou eu que vos atrapalho. Só que a gente não fala assim no português, né? Eles falam muito assim quando os franceses, quando eles não têm intimidade com alguém ainda, né? Eles falam vous, vous. No lugar do tu, eles usam vous. Então é isso que ela fala. É eu que te atrapalho, né? Então esse dérange aqui é do verbo déranger. C'est moi qui vous dérange. Sou eu que vos atrapalho, né? Então ele está na primeira pessoa. Déranger, na primeira pessoa fica je dérange. E é isso que ele está falando. Beleza? Então, até agora tá assim, ó. Excusez-moi, c'est... Non, c'est moi qui vous dérange. Então aqui na expressão dele, dá pra ver que ele ficou um pouco sem graça, né? Ficou um pouco surpreso. Ele, perdão, meio que... E agora, né? O que faz? Ficou sem palavras. Aí ela fala, não, sou eu que tô te atrapalhando. Sou eu que te atrapalho. Sou eu que vos atrapalho de maneira formal, porque eles não têm intimidade nenhuma ainda. Eles acabaram de se conhecer há pouquíssimo tempo atrás. Aí, essa expressão aqui em francês, vocês têm que anotar ela, porque não tem como. Essa aqui é muito importante. Ah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Que nada. Pode ser também quando a gente quer enfatizar uma negação. Então, você tá bem? Ça va? Pas du tout. Não mesmo. Não mesmo. A gente também pode falar nesse sentido, tá? Ou senão quando a gente não concorda com alguém. Pas du tout. Pas du tout. Não mesmo. Ou que nada. Não, que nada. Sabe? De uma maneira mais contraída. Não, pas du tout. Igual ele já até abriu o sorriso, né? Pas du tout. Ah, pas du tout. Que nada. Aí ela fala, né? Je vous ai pas remercié tout à l'heure. Depois dessa daqui a gente vai ouvir novamente, tá? O diálogo. Ela fala isso aqui, então. Je vous ai pas remercié tout à l'heure. Tout à l'heure. Vou até dividir aqui, porque tout à l'heure é importante também. Nossa, é igual o pas du tout. Quase. Nível de importância, né? No diálogo do francês. Então, eu, vos, o nosso te, para eles é vos, por conta da formalidade. Eu vou fazer assim, porque fica melhor. Formal. Eu não te agradeci. Vamos mudar isso aqui de lugar para ficar melhor. Eu não te agradeci. Aí aqui é agorinha há pouco. Não sei se tem essa crase aqui. Agora há pouco. Enfim, vamos deixar assim. Igual eu deixei aqui. Mas eu não é certeza não, que é sem crase em português, tá? Vamos continuar. Eu não te agradeci. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Agorinha há pouco. Agorinha há pouco ou agora há pouco. Agora há pouco. Tout à l'heure. Por exemplo, eu posso te falar, quando eu estiver despedindo, eu posso falar, até lá na França, eles costumam falar assim, ó. À toutes. E para aqui, ó. À toutes. Até logo. Até breve. À toutes. À toutes. À toutes. Fala muito isso. Até logo. É a abreviação do à tout à l'heure. À tout à l'heure, agorinha, há pouco, ou dependendo, até daqui a pouco, tá? Só que no nosso exemplo é agorinha há pouco no passado. Igual eu estou explicando para vocês, a gente pode usar para despedir de alguém e falar
até daqui a pouco. Mas ela falou tout à l'heure. Tout à l'heure é agorinha a pouco. No passado, né? Então ela tá falando, eu não te agradeci agorinha, mais cedo. Eu não te agradeci agorinha. Esse remercier, igual a gente viu, ó, merci. O que é merci? Vou apagar tudo isso aqui. Merci, obrigado. Remercier, agradecer, beleza? Então, por exemplo, alguém ajudou vocês e vocês querem agradecer. Vocês falariam assim, eu gostaria de agradecer. Ficaria assim, j'aimerais vous remercier. Eu gostaria de vos agradecer. Ou se fosse de uma maneira informal, seria j'aimerais te remercier. Ah, esse trem aqui não é esse aqui, não. J'aimerais vous remercier. Eu quero te agradecer. Eu quero vos agradecer, tá? J'aimerais te remercier. J'aimerais vous remercier. É desse jeito aqui. Eu quero te agradecer, eu quero vos agradecer pela sua ajuda, tá? Então vamos ver essa partezinha aqui de novo, depois dessa explicação. O que vocês acham? Olha só se está melhorando. Vou falar para vocês aqui antes, ó. Excusez-moi, c'est... Non, c'est moi qui vous dérange. Ah, pas du tout. Je vous ai pas remercié tout à l'heure. Agora vamos ver eles falando. Vamos ver se melhora a compreensão de vocês. Excusez-moi si... Non, c'est moi qui vous dérange. Ah, pas du tout. Je vous ai pas remercié tout à l'heure. Je vous ai pas remercié tout à l'heure. Aí aqui entra uma coisa muito massa do francês, que é o passé composé. Tá? Eu vou explicar rapidamente para vocês. Passé composé. Ó, não tem como eu explicar tanto aqui, tá bom? Porque é uma coisa muito complexa e a gente nem precisa saber exatamente tudo do passé composé. Mas o que vocês precisam saber por enquanto? Passé composé é o nosso passado que já acabou. Então, eu perdi, eu venci, eu dormi, entendeu? Ou senão, eles vieram, eles estiveram, estiveram, né? Coisas que aconteceram e já se terminaram, tá? Passé composé. Mas por que composé? Composé parece que é composto. Exatamente. É composto. Por quê? Porque a gente utiliza dois verbos. A gente utiliza um verbo para formar ele. Um verbo auxiliar mais um verbo principal. Esse verbo auxiliar pode ser o verbo être, que é ser ou estar, ou o verbo avoir, que é o verbo ter, mais o verbo principal, no passado particípio. Ah, o que é o passado particípio? É um tipo, um modo verbal do passado. A gente precisa saber todos? Não. Inclusive, eu não apoio essa questão, por exemplo, dos métodos tradicionais, de levar para o aluno na sala de aula uma lista com todos os passés composés e falar assim, ó, decore isso aí que você vai saber falar francês. Mentira, né? A gente tem que pegar um diálogo, ver o diálogo e estudar as partes intrínsecas do diálogo. A partir disso a gente vai memorizando. Ah, você quer passé composé, peguei, memorizei. Ah, Netflix 03, memorizei mais um passé composé. Netflix 0200, já vai ter. Memorizei mais outro passé composé. E assim a gente vai formulando toda a nossa bagagem de passé composé, tá? Aí o que eu falo para vocês? Pega um diálogo ou simula um diálogo seu, onde você utiliza os verbos no passado, num passado que já acabou, né? Uma atividade já acabou, e você vê os principais verbos que você utilizaria, e a partir disso você começa a memorizar os principais verbos para você, tá? E não pegar uma lista de 200 verbos e tentar decorar tudo, que isso não funciona. Isso aí já é ultrapassadíssimo, tá bom? Então, être ou avoir, conjugado, tá? Aqui, conjugado, mais o verbo principal, que pode ser qualquer verbo, no nosso caso, é o verbo perdre. E aqui ele está no particípio passado. Beleza?
Então é isso. Basicamente, essa é a estrutura do passé composé. Ué, mas aqui tem dois verbos. O verbo auxiliar pode ser o être ou pode ser o avoir. Olha só. Qual que é a minha dica? Se você for chutar, não sei qual que eu vou usar, usa o avoir, tá? Conjuga o avoir e fala. Foda-se, fala. Tá errado, fala. Se você não souber, se você tiver em dúvida, fala. Mas, enfim, tem 14 verbos no francês que utilizam o être. Nem vou citar eles aqui agora, mas tem o aller, o venir, o monter, o descendre, o mourir, enfim, o naître, tem um monte, tá? Tem um monte não, 14. Tá? Mas eles se dividem em 7 assuntos, vamos dizer, tá? Porque um é o contrário do outro. Por exemplo, morrer e nascer, ir e vir, tá? Então, isso tudo monta 7 assuntos que a gente vai discutir mais pra frente, tá? Se vocês tiverem interesse, ficar muito ansioso para aprender o passé composé, o que seria admirável, vocês pesquisem aí, enquanto eu não faço um conteúdo exatamente sobre o passé composé, tá? Quem tiver no curso fechado, vai ter um acesso maior a esse tipo de conteúdo, tá? 14 verbos utilizam o verbo être. O resto é o verbo avoir, tá? Então, por isso que eu tô falando. Se for chutar, chuta com avoir. No nosso caso, opa. No nosso caso aqui, como é que é? Ó, como é que a gente falou? Avoir, né? G é eu tenho. Eu tenho. G é eu tenho. Mais perdu. Eu tenho, meio que seria assim, perdido, né? A gente poderia tentar traduzir desse jeito, mas a gente não tem o mesmo sentido, tá? Então, o que que acontece? Esse G perdu é eu perdi. Eu perdi. Quem tá vendo passé composé pela primeira vez deve estar arrancando a careca assim, pensando, nossa, j'ai perdu l'habitude. Esse le é o artigo o. Hábito, habitude, sinônimo, habitude. Aí, o que acontece? Para ficar mais fonético, a gente faz assim, l'habitude. J'ai perdu l'habitude. Eu perdi o hábito. Então, isso aqui é o que? Passé composé. Escreve aí, gente. Tá? Ó. Eu perdi. Passé composé. Estudem um pouquinho do passé composé, mas não fiquem bitolados em tentar saber todos os verbos do passé composé, tudo. Faz assim, ó. O que eu fiz ontem? Eu estudei, eu corri, eu jantei, eu arrumei a casa. Como é que fala essas coisas em francês? Aí, a partir disso, você começa a montar um diálogo e coloca no tradutor e vê lá como é que ele dá para você, tá? Porque assim você estuda de uma maneira muito mais eficiente. São verbos que você vai utilizar. O que você fez ontem? O que você fez semana passada? O que você fez mês passado? Faça diálogos disso. Estuda esses diálogos, tá bom? Com o auxílio de um tradutor ou de um professor, tá bom? Então é isso. J'ai perdu l'habitude. Vou até apagar isso aqui. J'ai perdu l'habitude. Que les gens soient gentils avec moi. Então, ó, aqui acontece uma coisa interessante. Que les gens. Que as pessoas. Ó, que as pessoas. Mas pessoas não é personne? Eu já vi isso. É verdade. Pessoas pode ser personne. Mas personne pode ser ninguém também, dependendo do contexto. Mas aqui, ó, ela fala les gens. As gentes, né? Como se fosse isso. As pessoas barra as gentes. Só para vocês
entenderem que existem um pouco de cognato nisso tudo, tá? Então, olha só, a gente não pronuncia o S. Que les gens. Le, tá? É como se isso aqui a gente pronunciasse le. Que les gens. Que, as, é o artigo no plural. A gente não diferencia no francês o os do as. É tudo le, tá? Então, se fosse os ou as, é tudo le, tá? É o artigo plural do francês. Pessoas, les gens, que les gens. Então, isso aqui é como se a gente pudesse substituir as pessoas por eles. Ou elas, né? No nosso caso aqui, elas. As pessoas, elas. As pessoas, elas. Soyez. Então, olha só. Igual a gente viu, o vous, o que a gente pode saber é o seguinte. O vous, normalmente, quando um verbo está conjugado na pessoa vous, ele tem o EZ. Igual eu falei. Aller. E poderia ser soyez. Né? Tudo EZ. Que é... Por que eu estou dando o exemplo do soyez? Porque é esse aqui, ó. No nosso caso, tá no il ou elle. Então, não é a segunda pessoa do plural, é a terceira pessoa do plural. E nesse caso, a gente tem o ENT. ENT no final. É o que a gente pode falar que é a base da conjugação do verbo na terceira pessoa. Só que a gente não pronuncia isso aqui, tá? A gente pronuncia até aqui, no máximo. A pronúncia vem até aqui. O NT, a gente não pronuncia. Só o E. Então fica aqui. J'ai perdu, eu perdi. L'habitude, o hábito. Que les gens, que as pessoas. No caso, que as pessoas a gente poderia substituir por elas. Que as pessoas sejam. Que as pessoas sejam. Então, olha só, se fosse o verbo ir, a gente falaria diferente, porque é um verbo irregular. Então, vou deixar ele para lá. Eu vou dar outro exemplo de verbo, tá? Vamos pegar outro exemplo de verbo aqui para a gente ver como que funciona. Jogar. Vamos pegar o verbo jogar, que é o verbo jouer. A gente fala na terceira pessoa do plural, ela, a gente falaria il joue. Joue. Tá vendo? Que vai até o E, a nossa pronúncia, joue. É esse ENT aqui. A gente não fala jouente. Jouente. A gente fala joue. Il, elle, joue. E no nosso caso aqui, soyez. Sejam, que as pessoas sejam gentis comigo. Il, elle, soyez. Esse ENT é o padrão quase certo de terceira pessoa de plural. Tem as várias exceções aí dos verbos que não faz sentido a gente ver agora. E o EZ é a base da conjugação da segunda pessoa do plural. Tá? Então isso aqui causa muita confusão nos alunos, por isso que eu estou explicando com tanta ênfase. ENT, terceira pessoa. EZ, segunda pessoa do plural. Soyez. Que les gens, soyez gentils avec moi. Sejam gentis comigo. Então, ó, que as pessoas sejam gentis. Esse gentis aqui, eu expliquei ele numa das últimas publicações que eu fiz no Instagram. Se a gente colocar o gentil assim, é gentil, homem, um homem. Se a gente colocar assim, gentis, homens, gentis, tá? Se a gente fizer assim, mulher gentil. Se a gente colocar assim, com S no final, mulheres gentis. Então, como é que é? Assim,
Homem, sozinho. Homem, vários. Mulher, sozinha. Mulher, várias. Tá? Ah, e se for homem e mulher, vários homens e várias mulheres. Aí a gente utiliza como base o masculino, né? Seria assim. Mas no nosso caso, como a gente está conjugando a partir disso aqui, né? Elas, as pessoas, que les gens, as pessoas sejam gentis. As pessoas sejam gentis comigo, avec moi. Com eu. Mas fica bonito? Não. Mas seria sim a tradução real. Mas no português a gente tem a palavrinha comigo para fazer sentido. Isso aí, tá? Avec moi. Avec moi. Então, como é que fica? J'ai perdu l'habitude que les gens soient gentils avec moi. J'ai perdu l'habitude que les gens soient gentils avec moi. Eu perdi o costume, eu perdi o hábito que as pessoas sejam gentis comigo. Isso aqui é mais fácil, é quase cognato. E, a gente já viu esse ET, a gente não fala et. Não existe. Et. E é como se na gambiarra fonética, vou até escrever aqui que a gente não pode deixar passar. Gambiarra fonética. Não se esqueça disso. Essa gambiarra é poderosa. Na gambiarra fonética, a gente vê isso aqui, ó. E. Porque, normalmente, no francês, T, D, S tem algumas exceções, tá? T, D, S e P, no final das palavras, a gente não pronuncia. Tá? Então, essa é a gambiarra fonética. T, D, S, P, normalmente, o S tem algumas exceções, a gente não pronuncia no final. Exceções como plus, tous, tá? Mas não precisa saber agora. Por enquanto, você tem que ter noção do seguinte. Por exemplo, o Z também, né? O Z entra aqui também. Igual a gente viu, né? O soia. A gente não fala o T. Não fala o T. Soia. Aí qualquer outro exemplo que eu dei. Jua. A gente não fala o T também. E como você, no nosso caso, a gente sabe que é informal. Ó o EZ aqui aparecendo, ó. Ó o EZ aparecendo. E como você havia dito que, olha aí, ó, tanto que tá parecido. E como você, a parte mais difícil é essa aqui, que eu vou até apagar e colocar aqui embaixo. Me havia dito que. Esse dia aqui, esse dito, é o particípio passado lá, né? Por exemplo, se a gente fosse fazendo passé composé, a gente falaria assim, ó. J'ai dit. Eu disse. Passado, acabado. Passé composé é como se fosse um passado acabado, tá? Acabei de inventar essa. Passado acabado. J'ai dit. Eu disse. J'ai dit. É passé composé? Não é. Olha aqui, ó. Você havia me dito, né? Havia dito. Então, ó. Vous aviez dit. Vem do verbo avoir. Você havia dito. O melhor é vocês gravarem isso aqui e pronto, acabou, entendeu? Grava, sem perguntar muito. Ah, mas por que é assim, sei lá o quê? Vai pegando cada expressão e vai guardando na cabeça, fazendo as etapas que eu falo para vocês fazerem, utilizando os flashcards que eu falo para vocês utilizarem, que vocês vão dar conta de ancorar essas expressões na cabeça para poderem usar. Então, você havia dito que o nosso que fica que. Olha o biquinho, ó. Olha a diferença. Que, português. Que. Olha só o biquinho, ó. Que. Havia dit que. Vocês haviam dito que. E como vocês haviam dito que. E como vous m'aviez dit que. Vocês não, né? Você
no sentido formal. E como o senhor havia me dito que, no caso, o que ele falou antes? Que ela poderia passar. Ela poderia passar lá se ela tivesse algum problema, algum souci, algum problema. Ela poderia passar lá. Aí ele fala, ah, tá bom. Entre. Ah, mas tem o EZ. Então, formalidade. Isso demonstra formalidade. EZ. Entrer, mas só para uma pessoa. Entrem. Não é entrem. É entre uma pessoa só. Tá? Então, é como se fosse a senhora, só que ele não fala. Então, ele está pedindo para ela entrar, mas de uma maneira formal. Por isso que tem o EZ aí. Tá? Então, ele continua o mesmo tratamento que ela deu para a conversa. Depois, ele fala a última expressão do diálogo, que a gente vai ver hoje. Fala assim, j'en ai pour une minute. J'en ai. Ó. Esse on aí, no meio, a gente utiliza muito quando a gente quer substituir um termo. Tá? Por exemplo, quando esse on a gente utiliza muito quando a gente não quer repetir um termo que já foi dito, tá? Nesse caso aqui, ele não está substituindo nenhum termo. Ele só quer dizer assim, eu só tenho por um minuto, né? Então é como se ele estivesse assim, falando assim, entre eu me arrumo em. Só que ele não usa isso. Ele fala, j'en ai. Eu tenho só por um minuto. Esse on, ele nem tem tradução no português. Ele é simplesmente para não usar um termo que ele poderia ter usado tranquilamente, mas para substituí-lo, ele usa o on. Então, por exemplo, no lugar de falar, je me prépare en une minute, eu me preparo em um minuto, ele fala assim, entra, eu só tenho por um minuto, eu vou me arrumar ali rapidinho. Ele poderia falar do mesmo jeito, mas ele fala, j'en ai pour une minute. J'en ai, eu tenho por um minuto. É igual o Y. O Y no francês, ele é muito usado, normalmente para localidade, tá? Para substituir local. O on também entra nesse mesmo contexto para substituir principalmente verbos, tá? Principalmente verbos, né? Então, entra, eu me preparo em um minuto. Entra, só um minutinho. J'en ai pour une minute. Eu só preciso de um minuto, entendeu? É como se ele estivesse falando assim, ó. J'ai besoin d'une minute. Aí, no lugar de falar isso, eu preciso de um minuto, ele fala, entendeu? J'en ai. No lugar, tá? Pour une minute. Por um minuto. Então, tem alguns cognatos, né? Por um minuto, por une minute, por exemplo. Agora, vamos passar o olho aqui. A gente vai fazer o shadowing novamente, tá? Excusez-moi. C'est... Non, c'est moi qui vous dérange. Ah, pas du tout. Je vous ai pas remercié tout à l'heure. Tout à l'heure. Je vous ai pas remercié tout à l'heure. J'ai perdu l'habitude que les gens soient gentils avec moi. J'ai perdu l'habitude gentil avec moi. Et comme vous m'aviez dit que... Entrez, j'en ai pour une minute. Beleza? Então agora vamos escutar o diálogo. Primeiro essa última parte aqui, né? Que a gente tá nela ainda. Sem a legenda. Ó. J'ai perdu l'habitude qu'on soit gentil avec moi. Et comme vous m'aviez dit que... Entrez. J'en ai pour une minute. A gente consegue melhorar tudo isso. E esse é o principal objetivo dos diálogos que eu pego para a gente poder estudar. É ter uma história para poder ancorar na cabeça, entendeu? Então é isso. Ó, é uma história. Excusez-moi. Me perdoe, né? Me perdoe. Aí você lembra depois, né?
da mulher entrando dentro do quarto, né, pedindo perdão para a pessoa, para ele, né, por estar incomodando ele numa situação talvez que ele não queria ninguém lá, enfim, tá? Então tem que ter essas histórias para ir conseguindo ancorar na cabeça os diálogos, beleza? Agora vamos escutar o diálogo como um todo. Ó. Excusez-moi si... Non, non, c'est moi qui vous dérange. Ah, pas du tout. Je vous ai pas remercié tout à l'heure. J'ai perdu l'habitude qu'on soit gentil avec moi. Et comme vous m'aviez dit que... Entrez. J'en ai pour 1 minute. Entrez, j'en ai pour 1 minute. Tout à l'heure, gentil avec moi. Qual mais vocês pegaram aí, hein? J'ai perdu l'habitude. Déranger. Enfim. Ó. Excusez-moi si... Non, non, c'est moi qui vous dérange. Ah, pas du tout. Je vous ai pas remercié tout à l'heure. J'ai perdu l'habitude qu'on soit gentil avec moi. Et comme vous m'aviez dit que... Entrez. J'en ai pour 1 minute. E estudar o francês de uma maneira boa, de uma maneira saudável e de uma maneira principalmente que vocês vão aprender, tá? Então, pega um discurso, tenha um material em PDF, estude esse diálogozinho, tá? Fragmenta ele, destrincha ele e estuda. E depois, para memorizar, o que a gente faz? A gente entra nesse site aqui, ó. Quizlet. Então, no Quizlet, olha só, eu já fiz um Quizlet aqui, eu vou deixar o link no comentário para você ter acesso. Ó, excusez-moi. Ah, me perdoe, tá? C'est moi qui vous dérange. Sou eu que te atrapalho. Pas du tout. O que é pas du tout, hein? Que nada. Tout à l'heure, agora há pouco. J'ai perdu l'habitude, perdi o hábito. Vous m'avez dit, você tinha me dito, tá vendo? Vous, ó, você. J'en ai pour 1 minute, só preciso de 1 minuto. Gentil avec moi, gentis comigo, tá? Aí você vem aqui, ó, aprender. Entendi. Aí, ó, aparece, pas du tout. Pas du tout. Que nada. C'est moi qui vous dérange, sou eu que te atrapalho. Excusez-moi. Me perdoe. Aí, ó. Vai fazendo. Entendeu? Ó, quantas vezes eu vou fazer isso? Faz 1 vez por dia, 2 vezes por dia, tá? Para você ir ancorando isso. Aí, vai criando os que você quiser. Olha só, como que você cria? Só colocar aqui, ó. E colocar o significado. Você vai criando seus próprios flashcards aqui nessa plataforma, tá bom? É a plataforma que eu recomendo para vocês, porque ela é muito completa, tá? Inclusive, eu estou pensando até em pagar para ter acesso a todo o material dessa plataforma para o curso fechado, tá? Então vai ter mais funcionalidades ainda, tá bom? Então vocês fiquem atentos aí. A nossa aula do dia 27, eu tô preparando a aula com muito carinho. Eu vou explicar todo o processo, vou te falar o que você precisa para aprender o francês, tá? E a gente vai dar início à nossa nova turma, a turma de outubro, de outubro. A gente vai dar início à nossa nova turma, com muito prazer que eu tô fazendo essa aula de abertura aí da turma, tá bom? Então, eu espero vocês na nossa aula do dia 27. Se você não inscreveu, não se esquece de deixar o seu e-mail no site que eu coloquei abaixo aqui para vocês se cadastrarem.
use bastante o Quizlet, faça os flashcards. E é isso, tá, gente? Se você curtiu esse conteúdo, você deixa seu comentário, por favor, para me dar cada vez mais apoio a continuar produzindo conteúdo desse tipo para vocês. Hoje foi muito difícil gravar esse conteúdo, tá? Porque o computador deu problema, a plataforma deu problema, não estava querendo gravar a tela, enfim. Então eu fiquei aqui umas 2, 3 horas só para preparar o computador para poder fazer esse conteúdo. Então não é só os 50 minutos que a gente fica aqui falando, tá? Tem todo um processo por trás. Então, se vocês gostaram, se vocês querem mais desse tipo de conteúdo, deixe um comentário abaixo, por favor. Compartilha com quem você conhece que está querendo aprender francês. Eu tenho certeza que a pessoa vai gostar muito desse conteúdo, tá? Porque no começo a gente não entende nada do diálogo e no final a gente começa a entender tudo. Então, não é mágica, é só um processo, um passo a passo que qualquer um pode fazer, tá? Ninguém aqui inventou nada. Eu só pesquisei sobre os principais métodos que os poliglotas usam para poder aprender idioma e a gente chegou nesse passo a passo simples e eficiente para que você destrave o seu francês, tá? Então, eu te espero nos nossos próximos conteúdos. Se você não me segue no Instagram, segue lá também. E é isso. Muito obrigado pela sua presença. Eu te espero em breve. Então, só para a gente usar uma expressão que a gente viu hoje na aula. À tout à l'heure. Até breve. Até breve, à tout à l'heure. Merci. Tchau.